E aí, qual é a forma correta de designar esse acontecimento? Essa é uma das perguntas que pode ser uma pergunta pegadinha. Dentro da análise do discurso, a gente sabe que não existe uma forma correta, porque o correto também é um significante em disputa. O que é correto? A partir de qual base eu penso esse correto? A partir de qual perspectiva de sociedade, de raça, de gênero, de território, de classe eu estou pensando esse correto? E esse acontecimento específico nos mostra muito bem isso. Em diferentes jornais, você tem diferentes formas de designar o mesmo acontecimento. Mas também temos regularidades. A gente tem jornais, por exemplo, que utiliza determinados termos para fazer a descrição e qualificação do acontecimento, retirando praticamente todo o processo histórico daquela palavra, como se não tivesse nenhum valor ético, moral, político, ideológico sobre aquela forma de designação. E aí colocam como se fosse uma pura descrição objetiva, quase que imparcial daquela produção jornalística. Como a gente sabe que não existe imparcialidade nos nossos atos de fala, o que a gente tem ali é um efeito. Um efeito de imparcialidade, de neutralidade, de objetividade, característico, inclusive, da produção jornalística. E aí a gente tem um segundo bloco em que a mesma palavra vai aparecer, mas agora, fazendo relação com outras, a gente vê instaurado naquela manchete um determinado posicionamento ético e moral diante da significação do ato descrito. A gente vai ter, por exemplo, práticas jornalísticas que vão colocar aquele ato como um ato criminoso, nojento, ou então uma tentativa talvez um pouco de afastamento, vai dizer que internautas pedem, né, que aquele ato seja criminalizado, ou a importância de se criminalizar aquele ato, e por aí vai. E há um terceiro modo, que não vai utilizar essa palavra em específico, nem seus afins, mas fazer quase que uma descrição fisiológica do acontecimento. E isso vai produzir um efeito, principalmente quando nessa produção de manchete não há evidência de que ocorreu um ato criminoso ou algo semelhante, mas uma provocação, uma rivalidade, o que não necessariamente é uma questão criminosa. Percebem? Cada uma dessas formas de designar impacta na forma como a gente olha para esse acontecimento. A gente vai ver uma disputa intensa pela forma de designar, de significar esse mesmo acontecimento. A gente tem, por exemplo, a deputada Dandara, que mostra aí, por A mais B, por que não deveria ser chamado de uma determinada forma, mas sim de outra. Ou, outra característica é trazer à tona quais são as relações de poder que estão imersas aí na produção do acontecimento. Ou seja, questões de raça, gênero, território, de classe, outras questões que muitas vezes ficam suprimidas quando a gente simplesmente olha para as formas de designação esvaziadas da sua historicidade. E para finalizar, eu quero te indicar esse vídeo aqui da Rita Von Hunt, que tem 5 minutinhos, mas que são 5 minutos extremamente densos para a gente compreender os processos que estão na base dessa produção de comunicação quando a gente pensa nessa disputa, que é sempre uma disputa material. E aí ela vai utilizar a maravilhosa Marilena Chaui para falar o seguinte: é preciso que a gente desconstrua, né, desnaturalize o senso comum, desnaturalize essa ideia de realidade aparente, compreender quais são os fundamentos que estão na base dessa construção que busca naturalizar as nossas formas de olhar para as coisas. E que a gente saia, por fim, dessa nossa posição de passividade sobre a produção de linguagem na nossa sociedade e que a gente passa também a disputar esse lugar, a sermos agentes de um desejo radical de mudança, para a gente conseguir construir outra coisa no lugar. Agora é com você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. É assim que você apoia o meu trabalho e faz essa questão circular.